Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. São exatamente 5 horas e 55 minutos. 555. Número bacana, hein? E estamos chegando aqui trazendo o nosso momento de intimidade com Deus. É o momento que a gente conecta nosso espírito ao Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, dos versículos, capítulos contidos na Bíblia, tirando assim ensinamentos para aplicar em nossas vidas. Então, nesta manhã já agradeçamos ao Pai, ao Criador, dando toda a honra, toda a glória a Ele por mais uma oportunidade que estamos tendo de ter mais um dia de vida, né? Então, agradecemos ao Pai. Muito obrigado, Pai, por me abençoar antes. Essa conexão é poderosa, porque mesmo antes de nós levantarmos da cama, abrir o olho, Deus já preparou esse dia para cada um de nós. Então, temos que fazer essa reverência, né? Toda a honra, toda a glória a Ele por tudo que faz em nossas vidas, né? E assim a gente vai entrando na frequência do mais alto, né? E essa frequência é importante para a gente caminhar na nossa jornada, né? Cheias de tribulações, obstáculos para a gente ultrapassar, mas que a gente, quando faz aquilo que agrada a Deus, nós ganhamos força e Deus nos coloca, né, o caminho correto para a gente caminhar, né, mesmo com as dificuldades. Então hoje, dia 9, nós estamos no mês de julho, estamos nesse mês de julho lendo todos os dias um capítulo do livro de Provérbios, que é um capítulo onde um livro onde tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. E a gente vai assim avançando. Hoje, dia 9, vamos estar fazendo aqui o estudo, a reflexão sobre o que está escrito no Provérbios 9. Esse Provérbio 9, ele vai nos fazer um convite, né, da sabedoria e da insensatez, para a gente fazer esse contraponto entre a sabedoria e a insensatez. Nossa água com limão. Vamos lá então. No versículo 1, assim está escrito: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Os que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida.
andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda um zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Versículo 18 termina o capítulo de número 9 de Provérbios. O significado do Provérbios 9, ele consiste na disputa de dois convites. De um lado nós temos a sabedoria e de outro a insensatez. Ambas foram aqui nesse capítulo retratadas como mulheres, né? E elas convidam as pessoas para entrarem em suas casas. Cada uma faz o convite, né? A sabedoria e a insensatez. A sabedoria convida os simples a comerem do seu alimento vivificante. Aquele alimento que vai lhe dar vida, né? Está lá entre os versículos, lá no versículo 1, ele começa falando sobre isso, até o versículo 12. A insensatez oferece um alimento, né, que conduz à morte. Então, são duas situações. A sabedoria leva à vida, a insensatez leva à morte. Lá a partir do capítulo 13, ele começa a falar sobre a insensatez, né? Então, como é que é o convite da sabedoria, né? Ela personifica em uma senhora graciosa, né? Como se fosse uma mulher, né? Ela convida todos os inexperientes e aqueles de bom senso, aqueles de bom senso, para um grande banquete, para convidar. Ela diz que ela construiu sua casa sobre as 7 colunas, né? E preparou um banquete e faz o convite, né?
que eles adentrem a sua casa e comam das suas instruções, né? Ela quer que eles venham e desfrutem daqueles dons, né? Da sabedoria, de discernimento. E isso aí é oferecido livremente, né? Deus, quando nos criou, nos deu o livre-arbítrio. Essa palavrinha livre-arbítrio, ela é que determina, né? Essa ação do ser humano é que determina o caminho que ele vai seguir, né? Você tem o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Você tem o livre-arbítrio para seguir o caminho daquilo que está no seu coração. Acontece que existem consequências, né? Tanto para a sabedoria quanto para a insensatez. As pessoas que desejam a sabedoria, elas dependem de muito caráter que desenvolveram em si mesmo ao longo dos anos da vida, né? Então vai determinar o caráter da pessoa. Fala, Ronan Campos, meu grande sobrinho, forte abraço, meu filho, Deus te abençoe. Obrigado aí por estar participando aí do nosso momento de intimidade com Deus. Então, quando as pessoas ficam presunçosas em suas opiniões e cegas para o seu próprio fracasso, seus fracassos, né? Quando elas colocam uma venda e não querem enxergar aquilo, a verdade que está na sua frente, né? Muitos fracassos, ela fica presunçosa, né? Geralmente reagem com amargura quando criticadas, que é aquela situação que ele fala lá no capítulo, que se você instruir um sábio, né, ele ficará mais sábio, mas quando você instrui um insensato, ele vira seu inimigo, né, porque ele não aceita os erros, não aceita instrução. E é dessa forma que acontece na vida, né? Não gosta de serem criticados. Ou seja, aqueles que são sábios aceitam a crítica, né? Assim aumenta o seu saber, a sua sabedoria, né? Além disso, as pessoas são individualmente responsáveis por seu próprio ganho ou perda da sabedoria. É onde eu falei do livre-arbítrio. A pessoa tem livre para escolher, né? Se você quer ser instruído, se você quer conquistar mais sabedoria, ou se você quer continuar sendo insensato. Então tudo depende, né? Se eles estão dispostos, né, a aprender de Deus, a saber o saber de Deus. A sabedoria vem de Deus, a insensatez não vem de Deus. Então, quando as pessoas resolvem aprender a Deus, saber, ter conhecimento, ter discernimento, ela vai estar acessando a sabedoria, né? E existe também nesse capítulo um contraste que tem com a loucura, né? É um contraste com a loucura, que é aquele convite da senhora sabedoria, ela está o convite da senhora loucura. A insensatez também tem a sua casa, né? Ela se senta à porta, ela faz o convite, ela tem os lugares, né?
altos da cidade, como fala lá, que ele se assenta no lugar mais alto da cidade, para chamar as suas vítimas. No caso da insensatez, são vítimas. Então, elas falam que as águas furtadas, né? Então, aquilo que é roubado, que é furtado, ela diz que é muito bom. Essa é a insensatez, né? E são tão doces ao homem natural o comer o pão em lugares secretos, igualmente prazerosos, né? Aquilo que é feito às espreitas, escondidas, ela diz que é muito saboroso. Então, você vê a sabedoria e a loucura, essa relação aqui, né? Todas as duas fazem o convite às pessoas, né? Aos insensatos. Só que eles têm a prerrogativa de escolher que caminho seguir. Mas qual é o fim dessa loucura, né? Dessa insensatez, né? Ela diz que os mortos estão lá, né? Seus convidados estão nas profundezas do inferno. Essa é o destino dos insensatos, né? Ela, a mulher tola, no caso a insensatez, é o mundo com suas maldades, com aquela que adorna determinada coisa, né? Coloca como se fosse uma coisa muito boa. Fernando Cabral, seja bem-vindo. Todos que estão passando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela presença no nosso momento de intimidade com Deus. E peço aí que curtam, compartilhem, façam comentários, porque isso ajuda, né, o Instagram a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, nesse estudo que nós fizemos hoje aqui no capítulo 9, dia 9 hoje, estamos lendo o capítulo 9. Vem nos falando aqui, né, fazendo aqui um pequeno resumo, né, que destaca aqui a escolha entre seguir a sabedoria ou a insensatez, né? A sabedoria oferece a vida, entendimento e benefícios que a gente tem, que é a vida, né? Enquanto a insensatez, ela oferece ilusões, né? E nos leva à perdição. Esses são os caminhos que nos esperam para quem escolhe a sabedoria, para quem escolhe a insensatez, né? A decisão de buscar a sabedoria e temer a Deus, porque diz lá o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E esse temor, eu gosto sempre de frisar, não é ter medo. Temor não é ter medo, é ter extremo respeito às coisas de Deus. Então, quando você escolhe temer a Deus, esse caso aqui ele é apresentado como um caminho para uma vida plena, né? Prolongada. Você terá muitos dias de vida, né? Enquanto seguir a insensatez resultará em quê? Né? Em consequências negativas. Fala lá que lá habitam as pessoas que estão no inferno, né? As pessoas mortas, né? Então, dessa forma, a sabedoria afirma que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Esse é o início de tudo, a sabedoria. O mundo, quando foi construído, quando Deus fez o mundo, a sabedoria estava lá com ele. Tudo que nós vemos hoje na natureza, né,
fala quanta sabedoria, né? Como que as coisas funcionam no universo. Então, esse aí é um conhecimento do santo, né? O entendimento, quando a gente entende as coisas, como foram formadas, criadas. Então, quando a gente vai atrás dessas informações, desse conhecimento, nós estamos buscando a sabedoria. Agora, quando a gente quer as coisas fáceis, quando a gente busca as coisas fáceis, aquelas que são adornadas aparentemente como coisa boa, mas por trás daquilo ali existe a perdição. Então, assim, por meio da sabedoria, né, os dias são multiplicados, e tanto como o tempo da nossa vida, né, ela é prolongada quando você adquire a sabedoria, quando você acessa a sabedoria. Se alguém escolher ser sábio, colherá benefícios, não tenho dúvida disso. Mas se optar pelos caminhos do zombador, que ele coloca lá como um zombador, como você ensina um zombador, ele não aceita o ensino, não aceita ser repreendido, né? Ele sofrerá as consequências. Então, essa é o estudo do nosso dia 9, né? Essa quarta-feira, para a gente fazer essas reflexões na nossa vida. E fica aqui uma pergunta: qual é o caminho que você está optando por seguir? O da sabedoria ou da insensatez? Você é livre para escolher, né? Só que no final tem as consequências, tanto para um como para outro. Como nós somos livres e a gente quer que pessoas, né, esse é o propósito desse nosso movimento, né, que mais pessoas tenham acesso a essas informações, né, porque muitas pessoas cometem o pecado, cometem ações negativas por falta de conhecimento. E é isso que a gente tenta fazer na vida das pessoas: trazer o conhecimento, a sensatez, para que as pessoas tenham o livre-arbítrio de, com o conhecimento, sabedoria, escolher que caminho seguir, né? Então, quando eu falo a receita do bolo está aqui, Bíblia Sagrada, da onde a gente tira todo esse conteúdo que a gente vem falando, vem fazendo estudo, é a NVI, né? É a Nova Versão Internacional da Bíblia, que é muito clara, né, nas explicações, né, nos ensinamentos, né, que estão contidos aqui. E que a gente pega isso aqui para fazer os nossos estudos e aplicar na nossa vida, tá bom? Então agradeço a vocês, façam aí um excepcional dia. Amanhã estaremos aqui novamente para fazermos as nossas reflexões, o nosso estudo do capítulo 10, ok? Beijo no coração de todos, até amanhã, tchau, tchau.